E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu estou hoje aqui no seu Cardio News com a doutora Priscila Sestari. Ela é médica cardiologista do Instituto Dante Pazanese e hoje nós vamos falar sobre o Trial Brace Corona. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bom, Yasmin? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. O Brace Corona, então, nós vamos dar continuidade à análise dos principais trials do Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC, agora de 2020, e é um trabalho que tem como um dos autores o Renato Lopes, um brasileiro, então traz aí um orgulho também da representatividade do Brasil nesse congresso tão importante. O Brace Corona veio para avaliar a questão da suspensão versus a manutenção do IECA ou do BRA, o inibidor da enzima conversora da angiotensina ou bloqueador do receptor da angiotensina, naqueles pacientes com COVID, que é uma dúvida, uma polêmica que vem aí durante toda essa pandemia, e os trabalhos que já haviam sido apresentados eram trabalhos pequenos, observacionais. Fala aí um pouco para a gente, doutora, sobre esse trabalho. Então, vamos lá. A primeira coisa é um trabalho brasileiro. Então, o Dr. Renato Lopes que apresentou no Congresso Europeu, que foi esse final de semana. E foi um trabalho super interessante porque veio tirar uma dúvida que surgiu lá no começo da pandemia com relação à possibilidade de algumas medicações que agem nos receptores de angiotensina, que se eles poderiam, de alguma forma, ou facilitar ou piorar a infecção pelo coronavírus. Então, foram randomizados 659 pacientes, eu vou falar um pouquinho depois de como foi feita essa randomização, mas foram incluídos pacientes com idade superior a 18 anos, portadores da infecção pelo coronavírus comprovada, com necessidade de hospitalização, mas casos leves a moderados. Obviamente, os casos mais severos, que são casos que geralmente precisam de drogas vasoativas, não tem por que a gente avaliar a suspensão ou a manutenção de vasodilatadores neste grupo. Então, esses pacientes, obviamente, foram excluídos. Também foram excluídos pacientes que faziam uso de mais do que 3 tipos de antihipertensivos, pelo risco de descompensação da hipertensão pela suspensão de uma das classes, e dos pacientes que estavam em uso de sacubitril valsartana. Só para a gente entender qual foi o cronograma do trial, ele foi planejado em março desse ano, em abril começou a randomização, o último paciente foi randomizado em junho, e o tempo de segmento foi de 30 dias, ou seja, eles suspenderam a medicação ou mantiveram a medicação e acompanharam esses pacientes por 30 dias. O último acompanhamento aconteceu em julho, em agosto os números foram compilados e apresentados agora no Congresso em setembro. Então, eles pegaram 1.352 pacientes que eram elegíveis para a randomização, que tinham suspeita ou confirmação do COVID, e 612 foram excluídos ou por não terem a infecção confirmada ou por não estarem em uso do IECA e do BRA. Sobraram, então, 740 pacientes, mas desses ainda 81 foram excluídos, ainda por não confirmação do coronavírus ou por problemas de randomização. Restando, então, os 659 pacientes que foram divididos em 2 braços. O primeiro braço com 334 pacientes, em que foi suspensa o IECA e o BRA por 30 dias, e eles foram seguidos, então, por esse tempo. E no outro braço, 325 pacientes, em que foi mantido o vasodilatador. No primeiro grupo, 325 pacientes foram seguidos com 9 óbitos, sendo então um total de 100% de follow-up. Assim como no grupo de manutenção das medicações, em que 316 foram seguidos, completando esse grupo com 9 óbitos, então também com 100% de follow-up. Aqui eu separei algumas características que eu acho interessante a gente falar sobre a população especificamente. Então, nesse trial foram incluídos pacientes com uma idade média de 55 anos. Isso é algo que foi questionado no dia da apresentação do Dr. Renato Lopes, porque invariavelmente não incluiu os pacientes que são considerados grupos de alto risco para a infecção pelo coronavírus. Era um grupo razoavelmente homogêneo em relação à distribuição de mulheres e homens, com 40% de mulheres aí em cada grupo, com quase metade dos pacientes apresentando obesidade, que é uma das características que a gente sabe que predispõe a um pior prognóstico na infecção pelo coronavírus.
100% dos pacientes eram hipertensos, considerando que a gente está falando de uma medicação que é bem fundamentada no tratamento da hipertensão, e muito pouco da amostra eram pacientes que tinham insuficiência cardíaca especificamente, ou seja, que usavam o IECA ou o BRA para tratar a insuficiência cardíaca, e essa é uma questão que deve ficar aí na nossa abinha de questionamento, né? Cerca de 30% de diabéticos, que também é outra característica que pode predispor uma certa complicação para a infecção, e quase que a totalidade dos pacientes estavam usando o BRA. Então, 80% dos pacientes estavam usando o BRA, com uma menor proporção de IECA entre os pacientes randomizados. E aí vem a curva de sobrevida, né, de 30 dias de acompanhamento, que é completamente superposta, deixando muito claro que não há nenhum prejuízo na manutenção dos pacientes que já fazem uso do IECA ou do BRA quando eles se infectam pelo coronavírus e quando, inclusive, são internados por esse motivo, desde que a infecção tenha caráter leve ou moderado. E na mortalidade por 30 dias, por todas as causas em 30 dias, também não houve diferença entre os grupos, de forma que, com esses achados, acho que aquela dúvida que surgiu no início da pandemia, se existia algum risco do paciente manter o tratamento, ou se quando ele era infectado haveria necessidade de suspensão, eu acho que com esse trial ficou muito claro o que as sociedades já vinham, né, propondo, de que não há necessidade de intervenção no sentido de suspender essas drogas, considerando-se o risco para a infecção ou de complicação para a infecção. Lembrando que essas drogas têm papel fundamental no tratamento de hipertensão e principalmente no tratamento da insuficiência cardíaca, que são situações que predispõem a uma mortalidade muito grande aí nos pacientes com coronavírus. Assim sendo, acho que fica muito tranquilo para toda a classe médica que, se o seu paciente faz uso de ECA ou de BRA, pode manter sem medo. Perfeito. Só para acrescentar, acho que a questão também, o desfecho secundário aí, a senhora mostrou a mortalidade em 30 dias de todas as causas, mas também teve os itens separados, que também não tiveram diferença, corroborando aí o desfecho primário, mas, como a senhora muito bem já explicou, acho que tirou a nossa dúvida, veio aí um trial randomizado, com poder para isso, muito bem escrito e realizado pelo grupo. E um muito bom, brasileiro, né? Apresentado brasileiro. nos mais importantes da cardiologia, que dá um super orgulho, né? Pois é, e aí a nossa pandemia, né? Que nos trouxe tantas dúvidas, tantos aprendizados também. Isso aí. Muito obrigada, foi muito boa a discussão. Nós do seu Cardio News, e aí eu estendo todos os residentes do Dante Pazanese, temos um carinho especial pela senhora. Espero que esse tenha sido a nossa primeira parceria de muitas. A senhora vai aparecer mais aqui no seu Cardio News mais para frente, se a senhora desejar. Conte comigo, o trabalho de vocês tem sido sensacional. Parabéns, viu? Obrigada e até a próxima, então. Tchau, tchau.